O filme começa na Grécia, no ano de 1987, durante a festa de aniversário de 10 anos de uma garotinha. O clima é alegre, cheio de familiares e pessoas próximas. Em um momento especial, o avô da menina se aproxima e coloca em seu pescoço um pingente que traz a imagem de um antigo filósofo grego. Em seguida, ele entrega a ela um segundo pingente idêntico. Com um sorriso carinhoso, o avô diz que aquele segundo pingente deve ser compartilhado com a pessoa que ela mais ama no mundo. A cena então avança 20 anos no tempo, chegando ao ano de 2007. Agora, acompanhamos uma jovem chamada Cleo, que está comemorando seu aniversário ao lado de sua melhor amiga, Danae, e dos respectivos namorados. Os quatro se divertem em uma boate, celebrando a noite com música, dança e risadas. Em determinado momento, Cleo e Danae vão juntas ao banheiro, e é possível notar que Cleo usa no pescoço o mesmo pingente com o filósofo antigo que havia recebido na infância. Depois de dançarem mais um pouco, o namorado de Cleo, Mantos, insiste que eles precisam ir embora, dizendo que tem algo muito importante para contar a ela. O casal se despede dos amigos e sai do local em uma motocicleta. Após dirigirem por algum tempo, Mantos encosta a moto à beira da estrada. Ele então cria coragem e faz um pedido inesperado. Pede Cleo em casamento. Tomada pela emoção e felicidade, Cleo aceita o pedido imediatamente, cheia de sonhos e planos para o futuro. Mas de repente, a cena corta abruptamente para a noite de Ano Novo de 2015. Um professor de criminologia chamado Dimitris Lainis está dando uma aula sobre psicologia criminal. Após o término da aula, ele se encontra com o reitor da universidade, que também ocupa o cargo de chanceler. Durante a conversa, o chanceler pergunta com quem Dimitris pretende passar a virada do ano. Dimitris responde que passará a noite com seu pai, já que ele é o único familiar que ainda lhe resta. O comentário deixa o chanceler visivelmente entristecido, e ele menciona que foi muito triste o que aconteceu com o pai de Dimitris no passado. Algum tempo depois, Dimitris chega ao hospital, onde seu pai permanece em estado de coma há bastante tempo, consequência de um grave acidente. Dimitris decide passar toda a noite ao lado dele, enquanto, do lado de fora, as pessoas celebram a chegada do Ano Novo. Enquanto isso, em outro local da cidade, uma mulher chamada Cristina Dezeila chega ao prédio onde mora. Ao entrar, percebe que o elevador está fora de serviço e por isso decide subir pelas escadas. Mas então, Cristina sofre um ataque violento, é gravemente ferida na cabeça e acaba morrendo ali mesmo. O assassino, após o crime, remove a placa de fora de serviço do elevador e vai embora. Na manhã seguinte, Dimitris deixa o hospital dirigindo seu carro, quando escuta no rádio a notícia de que a ex-juíza Cristina Dezeila foi encontrada morta poucas horas antes. A polícia classificou o caso como um acidente, afirmando que ela teria escorregado na escada e morrido com a queda. Pouco depois, vemos um médico chamado Alexis Papas trabalhando sozinho em seu consultório durante a noite. Um barulho repentino o assusta e ele vai até a porta para verificar, mas não encontra ninguém. Ao retornar para sua mesa, ele não percebe que alguém entrou silenciosamente no local. De repente, o assassino surge e crava uma faca na mão do médico antes de cortar brutalmente sua garganta. Após o assassinato, o criminoso vira a página de um caderno, revelando a data escrita, 4 de janeiro. Na manhã seguinte, Dimitris acorda com uma ligação do chanceler, que o informa que o médico foi encontrado brutalmente assassinado algumas horas antes. Ele explica que o subcomandante do departamento de homicídios, Apóstolos, é um amigo próximo e pediu ajuda no caso. O chanceler então pede que Dimitris colabore com a investigação, destacando que sua experiência em criminologia pode ser essencial para solucionar os crimes que estão começando a surgir. Pouco tempo depois, Dimitris chega ao local do crime e conhece o subcomandante da polícia, Apóstolos. Ao entrar na cena, Dimitris observa o corpo sem vida do Dr. Alexis Papas e percebe algo incomum, uma frase escrita no chão com o próprio sangue da vítima. A citação diz: "Diga o que deve ser dito e não escute quem não deve ser ouvido." A polícia explica que o assassino cortou a garganta e os dedos do médico, usando o sangue para escrever a frase no local. Outro detalhe estranho chama a atenção. Dentro do bolso do doutor foi encontrado um envelope contendo exatamente 220 euros. Depois de anotar todas as informações, Dimitris retorna para casa e decide pesquisar sobre o passado do Dr. Papas na internet, mas não encontra absolutamente nada relevante. No dia seguinte, ele se reúne novamente com Apóstolos na delegacia e compartilha sua primeira análise. Tudo indica
indica que o crime foi planejado com frieza e motivado por vingança, e não por um impulso emocional. Eles também concordam que os 220 euros possuem um significado simbólico, possivelmente relacionado a suborno ou corrupção, já que não fazem sentido em um crime comum. Nos dias seguintes, Dimitris continua auxiliando nas investigações, dividindo seu tempo entre o trabalho na universidade e os cuidados com o pai hospitalizado. Alguns dias depois, Apóstolos informa que várias pessoas ligadas ao médico foram interrogadas, mas nenhuma pista concreta surgiu. Os arquivos do doutor não revelaram nada suspeito, e os testes de DNA não levaram a nenhum suspeito. Dimitris então aponta um detalhe crucial. A frase deixada na cena do crime é atribuída ao filósofo Pitágoras, o que sugere que o assassino possui alto nível de educação e conhecimento em filosofia clássica. Pouco tempo depois, uma funcionária de um hotel chega a um quarto para fazer a limpeza e se depara com uma cena chocante. Um homem está morto sobre a cama, coberto de sangue. Na parede do quarto, outra frase de Pitágoras foi escrita: "Quem esconde a verdade, enterra o ouro." Dimitris recebe a notícia e corre imediatamente para o local. A vítima é identificada como Demóstenes, um advogado renomado. O médico legista explica que, pela precisão do corte que removeu a língua do homem, o assassino possui conhecimentos avançados de anatomia e cirurgia. Além disso, há uma pequena perfuração de seringa no pescoço da vítima, indicando que ele foi anestesiado antes de ser morto. Apóstolos afirma que, com base na citação filosófica, tudo aponta para o mesmo assassino do caso anterior. Dimitris concorda, mas acrescenta outro detalhe inquietante. O número do quarto onde o corpo foi encontrado era o 220, o mesmo número presente no envelope do primeiro crime. Após a autópsia, confirma-se que Demóstenes teve a língua cortada enquanto estava sob efeito de drogas anestésicas e morreu devido à intensa perda de sangue. Dimitris levanta a hipótese de que o assassino possa ser uma mulher, que teria atraído a vítima até o quarto do hotel sem levantar suspeitas. Ao analisarem novamente a citação deixada na parede, Apóstolo se lembra de outro caso antigo em que uma frase filosófica semelhante apareceu, mas na época foi tratado como suicídio. Ele pede então o arquivo de um homem chamado George Eftimiou. George era formado em estudos clássicos e foi encontrado enforcado. Sua ex-esposa relatou que ele sofria de depressão. Dimitris examina as fotos do local e nota outra frase em grego antigo: "Todos estão destinados a morrer." Ao perguntar sobre a data da morte, Apóstolos informa que o corpo foi encontrado na manhã do dia 2 de janeiro. No entanto, Dimitris percebe algo inquietante. O relógio de pulso da vítima parou exatamente às 2h20, sugerindo que George também foi assassinado e que sua morte faz parte da mesma sequência de crimes. Antes que possam avançar mais, Dimitris recebe uma ligação urgente do hospital. Ele corre para lá e descobre que seu pai sofreu um grave derrame. Os médicos explicam que ele está ligado a aparelhos de suporte vital e não tem chance de recuperação. Eles dizem que desligar os aparelhos seria a decisão mais humana. Mesmo devastado emocionalmente, Dimitris se recusa a permitir que isso aconteça e insiste em manter o pai vivo, custe o que custar. Alguns dias depois, Apóstolo se encontra com o chanceler para perguntar sobre Dimitris, já que ele havia parado de se comunicar com a polícia. O chanceler explica que o pai de Dimitris sofreu um agravamento sério em seu estado de saúde e relembra o passado trágico da família. Anos antes, o pai de Dimitris havia sido atropelado por um carro e o motorista fugiu sem prestar socorro, jamais sendo punido. Desde então, o homem vinha sofrendo com sequelas graves. Enquanto isso, Dimitris retoma a investigação e se reúne novamente com Apóstolos para apresentar novas conclusões. Ele afirma que todos os assassinatos parecem ter um objetivo claro: punir pessoas específicas por crimes cometidos no passado. Ao aprofundar suas pesquisas sobre Demóstenes, Dimitris descobre que o nome da ex-juíza Cristina Dézala também aparece ligado a ele em diversos processos. Eles descobrem que Cristina e Demóstenes foram acusados de manipular julgamentos em mais de 30 casos envolvendo chantagem, assassinato e tráfico de drogas. Apóstolos lembra que Cristina morreu após cair da escada, mas Dimitris passa a duvidar oficialmente da versão de acidente. Ele também considera estranho o fato de uma mulher idosa ter optado por subir vários andares de escada naquele dia. Decididos a confirmar suas suspeitas, Dimitris e Apóstolos vão até o antigo apartamento de Cristina. Ao entrarem no elevador, Dimitris percebe algo escrito na parede do primeiro andar. Trata-se de mais uma frase em grego antigo: "Tudo acontece de acordo com o número. O 1 é o princípio de todas as coisas." Além disso, Dimitris observa que o elevador indica capacidade máxima de 220 quilos. Essa coincidência confirma
que a morte da ex-juíza foi, de fato, um assassinato cuidadosamente planejado e não um acidente. Na manhã seguinte, Dimitri se encontra com o chanceler, informa que 4 mortes já ocorreram, todas ligadas por citações de Pitágoras e pelo número 220. Confessando que está sem saber como avançar, ele recebe uma sugestão importante. O chanceler fala sobre um professor francês de matemática chamado Marcel, especialista em história grega antiga. O chanceler explica que Marcel será o palestrante principal em uma conferência que acontecerá em breve na universidade, o que cria a oportunidade perfeita para Dimitris conversar com ele. A cena então muda para a conferência, onde o professor Marcel ministra uma palestra. Após o evento, Dimitris se apresenta, dizendo que foi enviado pelo chanceler e explica que está trabalhando em um caso criminal envolvendo citações pitagóricas e o número 220. Ele pede ajuda para compreender o significado desses elementos. Marcel escreve no quadro a expressão hetero-ego, que significa o outro eu. Ele explica que esse conceito era conhecido pelos pitagóricos através dos números amigáveis, nos quais 2 números são considerados complementares. Como exemplo, ele cita os números 220 e 284. Marcel demonstra que a soma dos divisores próprios de 284 resulta exatamente em 220 e vice-versa, deixando Dimitris profundamente impressionado. Enquanto isso, Apóstolos visita Eftimio, o pai de George, o homem encontrado enforcado. O pai descreve o filho como uma boa pessoa, mas que se envolveu com gente errada. Ele relata que George sofreu um acidente no passado e que após esse evento entrou em profunda depressão. Intrigado, Apóstolos começa a investigar mais detalhes sobre esse acidente. Mais tarde, Dimitris está em casa fazendo cálculos relacionados aos números amigáveis quando Apóstolos chega com uma descoberta crucial. Ele revela que encontrou um caso que conecta todas as vítimas, um acidente ocorrido em 2007 envolvendo uma jovem chamada Cleo e seu namorado Mantus, que foram atropelados após saírem de uma boate. O motorista do carro era Tony Marnellis, filho de um industrial poderoso. Durante o julgamento, Tony alegou que o motociclista foi o responsável pelo acidente, dizendo que ele dirigia de forma imprudente enquanto brincava com a namorada. A única testemunha da noite era o passageiro do carro, George, que confirmou a versão falsa de Tony. O advogado de defesa no caso era Demóstenes. O médico responsável por atestar que Tony não estava alcoolizado era Dr. Papas, e a juíza que conduziu o julgamento era Cristina Desaila. Ao ouvir tudo isso, Dimitris fica em choque e pergunta o que aconteceu com o casal. Apóstolos revela que Cleo morreu no local, enquanto Mantus ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. Nos pertences de Cleo, a polícia encontrou batom, 70 euros, um chaveiro, o celular e um pingente com o número 284 gravado. Essa informação deixa Dimitris completamente atônito, pois conecta diretamente Cleo ao padrão dos números amigáveis. Antes que possam discutir mais, Apóstolos recebe uma ligação urgente informando que Tony Marnellis está desaparecido há 24 horas. Dimitris afirma com convicção que Tony ainda está vivo e que, seguindo o padrão matemático dos crimes, ele será assassinado no dia 22 de maio. Dimitris percebe que os números que dividem exatamente o número 284 correspondem aos dias do ano em que os assassinatos aconteceram. Quando esses 5 números são somados, o resultado é 220, conectando diretamente com os casos anteriores. Seguindo esse padrão, o assassino matou a juíza no primeiro dia do ano, George no segundo dia, o Dr. Papas no quarto dia e o advogado no 71º dia do ano, em 12 de março, o dia 142 do ano. Cai em 22 de maio, data em que o assassino deve atacar Tony Marnellis. Dimitris então pergunta o que aconteceu com o motociclista, Mantus. Apóstolos revela que ele ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. A polícia planeja prendê-lo e, sem perder tempo, Dimitris liga para um de seus contatos e consegue o endereço da casa de Mantus. Pouco depois, Dimitris chega ao local e encontra Mantus, agora em uma cadeira de rodas e completamente desfigurado por causa do acidente. Mantus diz que nunca conseguiu esquecer aquela noite. Ele revela que Marnellis fugiu como um covarde, em vez de ajudá-los, porque estava bêbado e com medo de sujar o carro de sangue. Mantus relembra que Cleo estava estudando para se tornar anestesiologista e fala sobre os sonhos e planos que os dois tinham para o futuro. Dimitris pergunta se ele matou aquelas pessoas por vingança, mas Mantus afirma com firmeza que não. Ele desabafa dizendo que não consegue fazer nada sozinho e que sua mãe precisa cuidar dele como se fosse uma criança. Ele admite que nem sequer conseguiu visitar o túmulo de Cleo para deixar flores, muito menos matar tantas pessoas. Em seguida, Mantus pede que, se Dimitris encontrar o verdadeiro assassino, o leve até ele uma vez para que possa beijar suas mãos em agradecimento. Ao sair da casa, Dimitris percebe que a polícia chegou para interrogar Mantus. No dia seguinte, o reitor o repreende por ter ido à casa
casa de um suspeito e colocado sua própria vida em risco. Ele também sugere que Dimitris pode estar levando o caso para o lado pessoal por causa do acidente de seu pai, mas Dimitris esclarece que isso não é verdade. Nesse momento, Dimitris recebe uma ligação urgente de Apóstolos, informando que Tony Marnellis foi assassinado naquele mesmo dia, 22 de maio, exatamente como havia sido previsto. Dimitris chega à cena do crime e encontra o corpo de Marnellis amarrado, com o peito aberto. Próximo ao corpo há uma frase em grego antigo que diz: "Que erro cometi, que bem realizei, o que deixei de fazer." Um dos médicos explica que Marnellis também foi anestesiado antes de morrer e que o assassino possui um conhecimento profundo de anestesia, utilizando substâncias diferentes em cada vítima, de acordo com a natureza do crime cometido. O médico também mostra uma placa de carro com o número 220 pregada no peito da vítima. Depois disso, Apóstolos informa que Mantos possui um álibi sólido e por isso é descartado como suspeito. Ele agradece a Dimitris pela ajuda no caso e garante que, após verificarem todos os detalhes, eles irão capturar o assassino. Naquela noite, Dimitris continua perturbado e se lembra de que Cleo estudava para se tornar anestesiologista. Na manhã seguinte, ele visita o túmulo dela e encontra um pingente com o número 284 gravado. Há também outra frase em grego antigo: "O futuro ainda está por vir. Eu continuo em um beco sem saída." Dimitris se lembra de que Mantos havia dito que nunca visita o túmulo de Cleo, percebendo então que o pingente foi deixado por outra pessoa. Naquela noite, ele retorna ao cemitério e espera pacientemente pelo culpado. Pouco depois, uma pessoa misteriosa usando um moletom com capuz chega ao túmulo carregando flores. Ela pendura outro pingente, agora com o número 220 e a figura de Pitágoras. Dimitris se aproxima e pergunta se ela é a responsável por punir aqueles que fizeram mal a Cleo. A pessoa se vira, revelando ser Danae, a mesma garota de 1987, cujo avô havia lhe dado 2 pingentes. Danae explica que deu o segundo pingente para sua melhor amiga, Cleo, a pessoa mais próxima que teve desde a infância. Fica claro que foi Danae quem cometeu todos os assassinatos. Ela pergunta a Dimitris se ele veio para prendê-la. Danae revela que seu avô era matemático e que lhe deu 2 pingentes em seu aniversário, ensinando-lhe sobre números amigáveis. Ela deu outro pingente para Cleo, por quem nutria um amor profundo. As duas estudaram na mesma escola, frequentaram a mesma universidade, seguiram a mesma área e imaginaram toda a vida juntas. Porém, Danae jamais imaginou que perderia sua melhor amiga tão cedo e por isso decidiu punir todos os responsáveis. Dimitris, chocado, fala sobre a existência de Deus e o poder do perdão, mas Danae afirma que não se arrepende de nada e que fez o que precisava ser feito. Em seguida, Danae vai embora, enquanto Dimitris segue para o hospital. Ele se despede do pai em lágrimas e, com o coração pesado, decide desligar os aparelhos que o mantinham vivo. Dias depois, Dimitris encontra o reitor, que o tranquiliza dizendo que ele fez a escolha certa em relação ao pai. O reitor também entrega algumas correspondências que chegaram para Dimitris na universidade. Ao voltar para casa, Dimitris abre um envelope e encontra um medalhão com o número 1210, um número amigável de 1184. Junto dele, há uma carta de agradecimento de Danae, a quem Dimitris escolheu não denunciar a polícia. Dentro do envelope, há também uma foto de infância de Danae e Cleo, que Dimitris coloca cuidadosamente em seu mural enquanto o filme chega ao fim.